Já estou aqui com os Filhos do Rei, que eu sou fã, né? Vocês sabem disso, sim, gosto demais. Vocês já desde lá do interior, quando a gente estava no interior, vocês iam nas nossas igrejas onde a gente estava. E a gente ama Filhos do Rei, é algo que há muitos anos vocês fazem parte do ministério da Igreja Mundial do Poder de Deus. Vocês têm o ministério de vocês, mas ele se mistura com a Igreja Mundial do Poder de Deus, não é? E banda mundial, né? E banda mundial, com certeza. Que a gente chegou, não tinha banda mundial. Não existia banda ainda, né? Não tinha, né? Só tinha o Rogério e a Juliana, sim, que cantava, e o apóstolo abraçou a gente. E depois, com o tempo, foi surgindo a banda mundial, foi entrando um, outro. Ah, tinha o Cláudio também, né? Na época. O menino do sax. Era o meio do início, né? O início, foi o né? início. Quando a gente chegou na Igreja Mundial, pastora, a gente já chegou com o nome Os Filhos do Rei. Já chegou com esse nome. Foi. É que a gente gravou o nosso primeiro CD em Pernambuco. Uhum. Né? Aí foi lá quando eu tomei a atitude de deixar tudo para trás e pegar uma carona no caminhão e ir para São Paulo, né? Você foi primeiro, então? Primeiro passei muita dificuldade, muita luta, sozinho. Sim. E eu não conhecia a Igreja Mundial, muito menos o apóstolo, não conhecia. Eu passei 3 anos ainda tentando oportunidades, né? Sim. Aí, depois de mais ou menos uns 5 meses, aí foi quando eu mandei buscar o meu irmão, né? Que a gente canta desde criança, né? Vocês cantam juntos desde criança? Desde criança, desde que a gente se entende por gente, que a gente canta. A gente foi criado num lar evangélico, né? Nossos pais são pastores da Igreja Assembleia de Deus. Olha que bacana, não sabia disso. Que por isso que é bom contar a história, né? Por isso que a gente gosta. A gente gosta quando os cantores vêm aqui e contam a história, porque às vezes a gente vê, até eu brinco, a gente também tem um dia na semana aqui que eu tô trazendo as esposas de pastores de bispos, né? Uhum. Pra poder conversar e poder contar. E aí, às vezes, eu me surpreendo com as histórias, as experiências que as pessoas vivem, porque às vezes a gente vê as pessoas no altar, a gente não imagina o que tá por trás, né? Não imagina. Não imagina o que a pessoa enfrentou. E vocês ali, durante todos esses anos, e a gente não sabe. Inclusive, eu escrevi um livro, né? Já está pronto, o livro da história, a vida e a trajetória dos Filhos do Rei. Ai, que bacana. Aí esse livro eu pretendo lançar ele ainda esse ano. Eu estou fazendo os projetos para lançar esse livro. Conta toda a história da gente, toda a trajetória mesmo, do início, né? Desde que a gente era criancinha, que a gente ia para a igreja. A gente foi batizado com o Espírito Santo, eu tinha 7 anos. Nossa, muito cedo. Tinha Eu aquela cantava coisa de culto em casa, né? A gente fazia culto em casa, né? Com os irmãos, porque é muitos Sim. irmãos, né? Muitos irmãos. Vocês são em quantos? 8. Então, mas peraí, deixa eu só... Eu nunca sei. Eu sempre chamo vocês de Filho do Rei. Mas quem que é o Genilson e quem que é o Genildo? Eu sou o Genildo O e ele é Genildo Genilson. e ele é o Genilson. Você E aí olha são- assim, o mais bonito é Genildo. Aí complicou. A aparência mais bonita. Complica, Jesus. Mas vocês são mais quantos irmãos, então? Vocês são tantos assim? Somos 3 homens e 5 mulheres. As mulheres dominaram, então, na casa. A nossa primeira irmã se chama Geni, é a mais velha. Olha os nomes. Aí depois, olha... Tudo igual? Não, presta Mas atenção. como é que a mãe lembra? Se eu tenho dificuldade para lembrar o nome de vocês... Eles misturam. Minha Meu mãe pai, sabe, Eles misturam. minha mãe me chama de Júnior, que é o mais novo. Que é o mais novo. E chama o mais novo de Nido, porque me chamam de Nido, né? Meu Deus. É uma Ô, Nido, vem confusão. aqui, não sei o que, é uma confusão. Bagunça tudo. Porque é tudo igual, os É tudo igual. nomes. Presta atenção. Genildo, Genildo. Genilson, Genilda, Que isso? Jeane, Hã? Jeane, Gilvani. Jesus. Agora, aí mudaram, Midian. Aí a última... Porque- Tem o Júnior, né? Jerônimo Júnior. Aí tem o Jerônimo Júnior. Porque Jerônimo esse Júnior. J e G aí, a mistura é devido ao nome do meu pai, né? Ah, É, mas com- o Jerônimo dele é com G? É com J. Com J? Aí o meu ficou com J também. Ah, você ficou com J também? Aí eu Eita. costumo dizer que o meu é americanizado, Genildo. Ah, só porque você quer, ficou Jesus americanizado, né? Só porque ele quer. E aí vocês estavam ali e falaram, não, eu vou pra São Paulo e veio tentar a vida, na verdade, né? Nesse período aí, depois que eu comecei a tocar na igreja, quando eu tinha 11 anos eu já tocava na igreja. Comecei a aprender a tocar violão. Já E tocava na igreja? Já tocava na igreja. Mas antes de eu aprender a tocar,
a gente cantava no grupo infantil das crianças, né? Olha isso. As igrejas da Assembleia de Deus, principalmente em Pernambuco, a gente fala em Pernambuco porque a gente era de lá, né? Era de a gente lá. é de lá. Mas o Nordeste Mas no Nordeste inteiro, eles dão muita prioridade ao grupo infantil, o grupo das crianças. Então, Sim, cuidam muito, né? o meu pai, ele era líder do grupo, ele cuidava do grupo infantil, tinha mais ou menos 130 crianças no grupo. E a gente fazia parte, a família inteira fazia parte do grupo. Aí a gente cantava os hinos da Shirley Cavalhais, outros hinos a gente aprendeu a cantar na igreja. E quando eu chegava em casa, a gente fazia culto em casa, fazia Santa Ceia, fazia tudo em casa. Então aí foi assim que a gente foi desenvolvendo, eu aprendi a tocar violão. Aí comecei a tocar no conjunto da igreja, aí eu já estava ficando rapazinho, 13 anos, já achava que era homem, né? Já queria casar. Queria casar com 13 anos, mas homem de Deus. Assim, já queria namorar com as meninas, né? Eita. É real. Mas aí fui crescendo, e continuei na igreja, continuei cantando. Aí foi quando a gente começou a fazer parte de um grupo, um conjunto chamado Os Voluntários de Cristo. Olha. Nesse grupo, a gente aprendeu muito, né? E foi quando o meu irmão começou a cantar comigo ali, em dupla. Mas muitos anos antes... Foi aí que começou, então, a cantar em dupla. A dupla a gente começou valendo assim, ali. Mas a gente, mesmo criança, a gente já cantava, já dividia as vozes. Já dividia as vozes, porque minha mãe, a gente sempre via os corais, né, da igreja, dividindo as vozes, e a gente aprendeu, ninguém ensinou. Instintivamente, né? Sim. Vocês acabavam ali já dividindo. E fica muito linda a voz de vocês dois juntos. Aí a gente começou a cantar no conjunto Os Voluntários de Cristo. A gente começou a cantar em dupla. Foi quando eu tinha uma bicicleta e eu troquei numa gravação de uma fita cassete. Eu dei a bicicleta em troca da gravação. Olha isso. Da para ter fita. nossas próprias músicas. Pra ter as músicas gravadas. O próprio trabalho. Aí a gente gravou, o primeiro trabalho da gente foi em fita cassete. A gente tem ainda, tá bem jovenzinho na capa, depois eu vou mandar para vocês. Manda pra gente ver. Bons tempos. Aí depois de muitos anos, foi quando a gente teve a oportunidade de gravar o primeiro CD, que tem a música que a gente vai cantar hoje, daqui a pouco. Vem preencher este vazio que está em mim. Essa a gente todo mundo gravou. conhece. Que é a música que abriu portas, né? Abriu portas pra gente. Aí foi quando a gente linda essa gravou o primeiro CD em Pernambuco. E aí ficou por ali, naquela, não tinha oportunidade de divulgar, porque a gente... Era um pouco limitado, né? É muito e a gente limitado. tem essa ideia, né, de que a gente vai para São Paulo e que as portas vão se abrir, que lá é a terra das oportunidades. Exatamente. A gente tem isso, né, na nossa mente. E aí vocês colocaram isso no coração. Eu coloquei e você no coração veio. e Você peguei é a o mais carona no velho ou caminho. ele é o mais velho? Eu sou mais velho. Você é o mais velho. Então por isso Não que você parece, veio primeiro. mas eu sou, viu? Só falei porque você Não veio. parece, viu? Não, eu não estou aqui para ter partido. Mas é porque você falou que você veio primeiro e depois mandou buscar o seu irmão. Então você veio primeiro porque você era o mais velho, então você via como uma responsabilidade de vitetar a carreira dos dois. Eu sempre, né, escrevo as músicas e tal, né? Ele Então, sempre tá um passo à frente, né? Sempre um passo à frente. Mas irmão Nasceu mais primeiro velho, também, né? né? Nasceu primeiro, tem que ser. Mas aí depois de 3 anos, mais ou menos, foi quando vocês chegaram à Igreja Mundial do Poder de Deus? Sim, depois de 3 anos que eu estava lá em São Paulo, aí a gente estava cantando nas calçadas da cidade de São Conde Paulo. de Sazedas, né? Na Conde de Sazedas. Aí a gente passou por um Conde de problema. Sazedas, para quem não conhece, é uma rua lá em São Paulo que tem ali tudo que foi evangélico, cristão, é um shopping em céu aberto, né? Eu sou apaixonada por Conde de Sazedas, quer me chamar, vou para São Paulo, eu vou na Conde de Sazedas e na 25 de março. Passagem obrigatória, porque tem todas as coisinhas que você imaginar tem na Conde de Sazedas. Então aí você cantava ali nas calçadas. Cantava nas calçadas, a gente tentava vender CD para poder sobreviver, porque ele tinha a família dele e eu tinha a minha. Sim. E teve um dia que a gente foi, o carro da gente era tão velho, que andava 100 metros. Parava. Tinha que parar para poder limpar as velas. Para andar de novo. Um Chevette velho. Batendo motor. Chevette amarelinho. E a gente tirava a caixa de dentro do carro e instalava ali e cantava. E o pessoal comprava CD. Só que teve um dia que foi o dia da aprovação da gente ali. Nada deu certo. Proibido da gente cantar, não deixaram. Aí a gente ficou muito triste, uma pessoa humilhou a gente lá, falou que a gente não devia estar ali, não era pra gente cantar. Foi aquele dia, aquele dia foi o dia da aprovação. Que todo mundo tem, né? Foi. E aquele foi o de vocês. Aí meu irmão ficou tão triste que voltou para Pernambuco, né?
Ele voltou e eu continuei em São Paulo. Aí ainda passei ainda mais ou menos uns... Ele tinha um estúdiozinho também, um tinha umas estúdio de coisinhas, gravação, eu tentava fazia se minhas virar de coisinhas outras por coisas. fora. Aham. Aí, do nada, aí um pastor entrou em contato comigo, que já me acompanhava no meu trabalho, né, tal. Aí falou pra mim, olha, eu vou te levar pra você conhecer uma igreja. Aí a gente, tá bom, vamos lá. A gente foi conhecer a Igreja Mundial. Ele já falou pra gente, olha, mas ninguém canta lá, né, porque é diferente. É o sistema dele. Você não vai chegar lá e cantar, né? Também, né, até hoje é assim, ninguém vai chegar lá e cantar também. Não tem pode que ser assim. ir aos Tem que ir aos poucos, poucos. né? Aí Tem que ter um eu fui, na chamado. verdade, pastora, para conhecer o trabalho da igreja e conhecer os pastores. Sim. A minha intenção era dar CD de presente para os pastores e eles Chamarem chamarem vocês pra cantar nas na igreja. Nas igrejas. Aham. Eu nunca imaginei que eu iria cantar ali, que eu já Porque sabia isso foi que em que ano? Ixi, agora já fazem 13 anos, né? Foi 13 anos? 2010. Então 2008, 2009, por aí. Mas a igreja já tinha muitas igrejas nessa época. Tinha não tem nem acabado de- comparação com Tinha hoje, acabado de mas inaugurar Pronto, tinha acabado de sede do inaugurar a Carneiro Brás. Leão. A Carneiro Leão. a redonda? Do Ah, Altar sim. Redondo. É, mais ou menos 2008, Dois- 2007, por ali. Foi por aí. Aham. Aí, Já tinha bastante pastores. Tinha bastante Igrejas. pastores, eu lembro. Aí a gente foi, aí eu dei uns CDs de presente para os pastores, uns 100 CDs por aí, eu lembro. Aí do nada, de repente, a gente já estava indo embora. Aí foi quando a gente já estava com um Fusquinha que só cabia eu e meu irmão. Em Fusquinha 2006. cortado. Imagina, um Fusca já é pequeno, era cortado, só cabia 2 pessoas, eu e ele. E o Um banco Fusca. de trás estava Não onde? tinha Não banco de tinha, trás. diminuíram ele. ficou Diminuíram, até a pequenininho. porta dele era pequenininha. Era um Fusquinha bem especial, sabe? Esse Fusquinha ainda Feito pra existe lá vocês. como pastor. Sério? O bispo Robson. Só Tem que ele ele agora ainda. tirou o teto, Restaurou, fez. fez é. todo. Ficou lindo. Ele não quer me devolver. Não eu quer pedi. devolver? Não quer. Ah, depois que ele arrumou tudo, né? Aí a gente tava lá com esse Fusquinha. Aí eu costumo dizer que Deus usou o Fusquinha para abençoar a gente. Como assim? Foi como é que eu posso dizer? Foi um ponto, gancho, né? Um ponto de estratégia, eu acho. Aham, sim. Porque foi através do Fusquinha, o Fusquinha estava parado, que a gente ia entrar no Fusquinha para ir embora, que o Rogério viu a gente. Né? Ele tava rindo, Tava do rindo Fusca. do Fusquinha. Aí, quando eu vi que era o Rogério, aí eu perguntei pra ele, e aí, Rogério? Não, eu não conhecia ele. Aí, quando você não é o tecladista? Aham. Ele falou, sou eu mesmo. Aí, na mesma hora, eu dei o CD pra ele, ele colocou no carro e já ouviu a gente. Esse aí foi o pontapé inicial. Aham. O Rogério deu a oportunidade pra gente, perguntou, vocês vão cantar em algum lugar? A semana que vem? Não, vem cantar aqui. No final da reunião. Aí a gente, tá bom. Eu não dormi a noite, eu passei noites e noites acordado. Ansioso, né, com aquele convite. Pelo convite. Porque já viu a multidão ali, você Meu tinha acabado de Deus do inaugurar céu, o Brás pastora. Redondo ali. Meu Deus, aquilo ali não cabia uma agulha ali Meu dentro. Jesus Cristo. Aí eu falei, Como eu não sempre. acredito. Aí o interessante foi o seguinte, a gente chegou, assistiu a reunião normal. Quando terminou, o pessoal chamou a gente, né? Sobe, sobe, sobe. Aí deram o microfone pra gente e a gente começou a cantar. Aham. Quando a gente começou a cantar, eu cantei aquela música assim, ó. Eu estou aqui, pronto pra te ouvir e pra te ajudar. Erga sua cabeça, não pense em parar. Linda. Estou contigo. Essa aí foi o carro-chefe da gente Imagina. naquele dia. Aham. Sem exagero. A multidão que estava indo embora voltou Olha isso. para ver a Era gente uma de pé. novidade, né? Não Sim, tinha. era diferente. Um Não sertanejo, tinha, um é sertanejo na verdade. igreja assim. Sim. Nossa, vocês são irmãos do Zezé de Camargo, vocês são... Então começa a inventar, vocês são irmãos do Chitãozinho Chororó. Oh, vocês são... meu Deus. Não. Mas um carinho tão bom, sabe? Não, Se o povo sentiu tão da Igreja acolhido. Mundial é. Meu Deus do é céu, impressionante, aí- Na Igreja Mundial. Sou Aí- suspeita pra falar. A gente nas igrejas, e para vender 10 CDs era uma luta. Imagina. E muitas vezes fiado. Exato, E não não recebia. recebia. E Aí chegou lá- 50 CDs que a gente levou, Acabou Foi em- 2 minutos. foi Acabou. 2 minutos Dois e não minutos. tinha mais CD. Eu gente já imagino chegou como lá que e, isso tipo, foi pra vocês, né? Porque aquele vocês choque vivendo de- aquela situação, vocês naquela luta e Meu querendo Deus. mostrar um trabalho que não é só um trabalho, mas é um ministério, é uma forma de evangelização e que é lindíssimo. E aí vocês terem ali todo aquele carinho, aquele prestígio de pessoas que estavam ali e que abriram as portas para vocês Me de uma abraçaram. maneira, né, impressionante. E o interessante é que aí Dali pra agora frente só bênção. começa a entrar a parte da nossa base. A nossa base espiritual. Entrou Isso. agora. Entrou em que sentido? É que
desde que a gente era criança, Deus sempre usou a nossa mãe para a gente. Sempre foi a guia ali para vocês, Sempre né? usava Sempre a nossa mãe para a gente. E falava para a gente assim, um dia eu vou usar alguém para abençoar vocês, eu vou levar vocês para o mundo inteiro, através dessa pessoa. Deus falava isso para gente. Eu nem sonhava em conhecer São Paulo. Imagina. E olha que na época, televisão, por exemplo, era uma coisa que... Raro, né? Poucas pessoas tinham, né? A gente não tinha televisão. Igrejas era meio que proibido assistir televisão. Assistir televisão, então, quando a gente era criança. Sim, exatamente. Hoje, Exato, então, é verdade. E a gente era criança e a gente ouvia Deus falar com a gente através da nossa mãe. A mãe isso. sempre profetizando. Profetizava pra gente isso. E usava mesmo, falava coisas assim que Não, hoje a gente sabe a mente foi. nem sequer conseguia Não. usar a fé, porque vocês não conseguiam nem imaginar o que enxergar, né? Exatamente. Não acompanhava porque não sabia o que enxergar, mas... Quando o apóstolo viu a gente cantando, que chamou a gente para contratar a gente, contratou a gente, ele falou assim, olha, a gente vai fazer um contrato com vocês, na época era contrato, fazer um contrato com vocês do CD, a gente vai produzir vocês, a igreja vai produzir o CD de vocês, vamos abençoar vocês. E ele falou uma coisa pra gente, tudo que eu estou fazendo foi Deus que mandou fazer. Olha isso. Naquela hora, aí foi quando a minha mente foi lá nos anos 90. Lembrando da profecia Lembrei da da profecia. Aí Deus falou pra mim, essa é a pessoa que eu falei que ia usar para te abençoar. E vocês foram por todo mundo? Isso eu quero saber. Sem palavras, né? Foram A gente ou já não? viajamos bastante. A gente vai no mundo através inteiro, da televisão. Através da televisão Agora. o mundo todo. Agora mesmo. Agora. E quando alguém chega num Brás que diz, eu vim de tal país, e abraça. Conheço. Abraço, olha, conhece. fica feliz. Então, A gente já foi é uma coisa para a real. África, já foi mais de 5 vezes. Falando Isso. assim, né? Sim, sim. Mais de 5 vezes para a África. Mas a é uma TV coisa que nunca alcança imaginou. bem mais do que a viagem, né? Sim, com certeza. Foi uma dos melhores... Não, e nos estados aqui, vocês foram para quase todos os estados do Todos, Brasil, né? muitas Acho que vezes. todos já, né? E Todas várias vezes, né? Várias vezes. Várias E vezes. aí foi quando começou a acontecer. A gente lançou o CD, a gente chegou o dia da gente vender 500 CD em pouco tempo, assim, minutos. Naquelas- assim. nas reuniões, Antigamente né, vendia o muito apóstolo CD, né? falava. Antigamente A igreja, a gente tinha um contrato com a igreja e a igreja vendeu, pelo que a gente sabe, mais de 1 milhão de cópias só do primeiro CD lançado pela igreja. Olha isso. Mais de 1 milhão de cópias. E hoje você sabe que é difícil um cantor gospel chegar a 1 milhão de cópias. Muito difícil. O pessoal comemora aí 10 mil, Fica 10 mil feliz. cópias, fica feliz. A gente, o terceiro CD da gente ultrapassou a marca de 500 mil Olha fácil. Então, assim, Deus foi abrindo as portas pra gente nesse sentido, né? E sem palavras, o apóstolo, a bispa, a banda, tudo somou para São abençoar pais, a são gente. família, né? Exatamente. Exatamente. Eu costumo todos falar os que componentes da banda. eu chamo a bispa de mãe. É. Eu tenho um carinho muito super grande. mãe, né? Não A tem bispa como, né? É super mãe. E é o que eu assim, já entro para um outro lado, assim, porque eu penso muito nisso. Por exemplo, vocês falaram, né, do começo de vocês, da vida de vocês. E, às vezes, todo mundo que chegou na Igreja Mundial do Poder de Deus chegou como vocês. Sim. Né? Eu cheguei tem como uma história, vocês, né? Eu cheguei como vocês também. Eu tinha uma vida, uma família, a gente tinha também, eu já estudava, tinha uma carreira, só que eu cheguei ali também precisando de ajuda. Também ali ainda namorava ainda o bispo e a gente precisava de ajuda. Então, o que a igreja fez por nós, nos acolheu e nos abraçou, serei grata o resto da minha vida e sabendo que eu não sou merecedora de nada disso. E a mesma coisa que eu pergunto a vocês aqui. Por mais que a gente hoje possa ver, estar, sentir, nunca a gente vai poder agradecer aquilo que nós recebemos através do trabalho da Igreja Mundial do Poder de Deus, que é um trabalho incrível, impressionante, e como a gente é acolhido, não é verdade? Pastores, obreiros. E sem falar, Muito carinho. a igreja não é uma mãe só pra gente. A igreja é uma mãe para muitas famílias. Muitas. Por exemplo, falar só da sede de São Paulo, quantas e quantas famílias não dependem dali. Abençoadas, né? Por aí, né? E você ter ideia, agora na pandemia, por exemplo, a igreja mal demitiu. Sim. Poucas pessoas foram demitidas e os que foram avisados e Sim. foi um jeito. Sim. Mas a igreja
Mas foi segurado ali até o último segurando, segurando tudo, e com muita dificuldade, muita a gente dificuldade, sabe. entendeu? E a gente vê o pessoal critica, não, tem que estar fechado. Meu, assim, a gente sabe que é uma coisa que a gente não tem como falar, porque Sermos a gente não gratos, entende. expressar, né? Exatamente. A gente é tão grato e tão feliz e que as pessoas não entendem, né? Mas a igreja é uma mãe, é uma bênção, né? Sem o trabalho, o que o apóstolo passou para chegar até aqui, né? A gente não estaria aqui, né? Olha que na coisa frente do linda. apóstolo eu fico sem palavras, eu sempre Você vou fica perto dele, meio mudo? eu abraço ele e a vontade é de falar o que eu sinto a gente tem- naquela hora, aquele abraço gostoso assim, dá mas é vontade aquele de ficar abraço de agarrado com como a ele. gente dá no nosso pai mesmo. Sim. A bispa eu falo, eu não me canso de falar, bispa, eu te amo, bispa, eu te amo, A gente fala o tempo todo, inteiro, o tempo o tempo todo. inteiro, porque assim, é um carinho muito grande Não, por ela eles. é incrível. Porque a gente Como? vê de onde a gente veio, o como a gente era, a dificuldade Pode que eram ver. as coisas. É que às vezes as pessoas elas só lembram do hoje, né? É uma coisa que eu costumo dizer, as pessoas exatamente. não lembram de como era, como De como chegou, era. como a gente Existem as veio. pessoas ingratas, né? sabe? Existem, Existe a infelizmente. ingratidão, infelizmente. E assim, eu sei que vocês estão aí, vocês são desde o começo, e são poucos os que estão desde o começo. Tantos que passaram, que a gente lembra, que a gente não imaginava, e que passa, e que vai. E vocês estão aí sendo gratos até hoje. Espero que até o fim da vida, até a Sim, volta de opa, Jesus, firme, né? com muita gratidão, porque a gente depender de sabe. nós. Porque a gente sabe. Não, se depender, vocês sabem que dependem. O nosso apóstolo, a nossa bispa são incríveis. Eles É são bênção pessoas demais a vida. que o que eles podem fazer, eles fazem Eu com sei todo que amor. sim, Então a somos gente gratos. fica ali de uma situação que a gente é grato. Eu acho que a palavra de vocês, a minha, toda a nossa, é gratidão, Gratidão. não é? Gratidão, não tem Gratidão outra, por né? algo que a gente não merecia, por algo Não que a tem gente outra. não tinha o porquê e que Deus ele usou e fez ali com que a gente pudesse chegar em lugares que a gente nunca imaginou, né? É o carinho que a Raquel nos recebe nos programas Também, dela, a Juliana. sim, sim. Então, É, uma mas família, são bênção demais. família Todos são mesmo. abençoados, né? Todos, todos. Eu não tenho do que reclamar, não, falando sério. Eu vejo tanta gente desesperado, não sei o quê. Não que a gente não fica preocupado, a gente fica. Mas o trabalho da igreja de restaurar vidas, quantas e quantas pessoas foram alcançadas através da nossa música. Né? Eu já ouvi muitos testemunhos, entendeu? Então, assim, Deus nos tirou de lá do interior de Pernambuco, né? A família da gente era tão simples que o pessoal... Uma das mais humilhadas na cidade, no Da bairro. mais simples Olha de você isso. imaginar. A gente Olha. morava numa casa, ó, pra você ter ideia, eu vim ter cama, a minha primeira cama foi quando eu casei. Olha isso. A gente nunca teve cama, a gente sempre dormia no Era chão. colchão, esteira. Imagina, boa, né, com a a gente voz morava. fala. Sim. A gente foi criado em um barraco. Era uma barraca do meu avô, de Taipa, e a gente foi criado ali. A gente passou os anos 80, os anos 90, dentro daquela... Era um cômodo só, não tinha 2 cômodos. A gente não tinha banheiro. Então, tipo assim, quem a gente é hoje, eu sei que a gente fala assim, não é nada. Sim. Mas pelo que Deus fez na vida da gente, dá pra perceber... Por isso que eu gosto de falar muito da história, sabe? Exatamente. Eu acho que a história, ela faz a gente lembrar Exatamente. de sermos gratos. É, Porque às vezes a gente esquece. Né? Então, por isso que eu acho linda a história, achei linda a lembro. história de vocês, e acho lindo quando eu ouço esse tipo de história, esqueço. porque quando a gente olha para o passado e lembra, a gente consegue lembrar de ser grato, porque às vezes a gente Exatamente. esquece, às vezes a gente deixa Tem- de colocar tem gente ali que o deixa foco soberba, onde... né? Exatamente. Subir E pra não, e cabeça. vocês são as mesmas pessoas da vida inteira, não É, mudou e não dá nada, pra né? O pessoal Dá, fala não isso, dá. o pessoal fala isso. É. Graças a Deus, porque assim, não adianta. Eu gosto quando chega quinta-feira, o pessoal posta TBT, Aham. eu gosto de postar coisas da infância da gente. Infelizmente, eu não tenho nenhuma foto de quando eu era criança, porque na época... Não tinha, né? Não tinha, minha avó... eu acho que tinha uma foto só, eu estava em cima de um cavalinho e sumiu até hoje Sumiu essa a foto. Já procurei tudo que era lugar. Ainda era visto em binóculo. Eu queria naquela muito- época. Sei, aquele do binóculo. eu queria muito- Eu sou dessa época também. Mas eu nunca vou esquecer. Eu falo até pra minha esposa, toda vez que eu vou dormir, eu falo pra ela assim, filha, eu vou lá na casa da minha avó. A minha mente vai quando eu era criança. Aham. Eu gosto de voltar num tempo, eu gosto de dormir. Que é uma maneira de sermos gratos, é uma Isso, maneira da gente exatamente. sempre nos colocarmos no nosso lugar, eu acho, assim, eu sempre Isso. penso assim, porque a gente tem que saber que
somos só instrumentos, né? Instrumentos, vocês, através do louvor, da música, sendo instrumentos de Deus e fazendo com que a palavra dele, o conforto, as músicas de vocês, elas falam muito disso, da fé, do conforto, de acreditar, de ir em frente. Isso. Vocês trazem muito isso com as canções, Tem com as uma música músicas. que resgatou Então muitas faz vidas, levar. né? Que é As Drogas Matam, né? As drogas Nossa. matam. Que tem de né? testemunho. Muitas, né? Que as mães levavam o CD e chamavam Muitas vidas os restauradas. filhos para ouvir na hora da Sim, TV, que a gente sim. cantava muito, repetia Sim, muito sim, na hora do sim. testemunho. É uma bênção. E, né, esse É um louvor aí, ministério, é um ministério nossa, muito forte. abençoado. Drogas matam, isso da vida.